Olá a todos, eu sou a Luíse Betanz, eu sou médica coloproctologista. Eu fiz a minha formação já há alguns anos, há cerca de 6 anos. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria em 2011 e depois eu cursei a residência de cirurgia geral no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. Depois disso, eu terminei a minha formação de residência no Hospital São Lucas da PUC, onde eu fiz a coloproctologia. Olá, meu nome é Belisa Miller, eu sou coloproctologista, fiz minha formação em faculdade na URGS e a residência de cirurgia geral e de coloprocto no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e nós nos conhecemos na residência de cirurgia geral lá no HCPA. É interessante a gente relembrar essa história, porque quando eu e a Belisa nos conhecemos há quase 10 anos, a gente nunca tinha se visto na vida e mesmo assim a gente teve uma super conexão. Nós trabalhamos juntas durante a residência, que é um período muito intenso, um período que a gente fica imerso no hospital e dessa maneira a gente pôde se conhecer melhor. Ali a gente viu que a gente tinha muitos valores, desejos e ambições alinhados. A partir daí a gente começou a trabalhar junta e essa parceria continua até agora. E nós éramos duas clássicas residentes de cirurgia geral. A gente gostava de cirurgia de grande porte, de estar em bloco cirúrgico, daquela vida bem cirúrgica mesmo que a gente estava vivendo. Quando a gente optou por fazer cirurgia, nós tínhamos uma ideia de operar cirurgias grandes, de ter pacientes de cirurgias oncológicas, cirurgias extensas, né, que nos demandassem bastante tempo. Mas com o tempo, com a vivência, isso vai mudando, né? Eu acho que talvez com o amadurecimento, com a possibilidade de conhecer como é que é a vida, talvez a gente inicie a formação muito despreparado nesse sentido, né? A gente pense na cirurgia em si, no quanto é legal, no quanto é emocionante, mas às vezes no que depende a tua vida para poder fazer essa cirurgia, a gente não pensa tanto. Depois que a gente acabou a residência, a Luíse na PUC e eu no Clínicas, desde então, a gente sempre trabalhou juntas. Inicialmente, a gente sublocava alguns turnos num consultório multiprofissional, então com profissionais de outras áreas, e a gente também atendia muito nas cidades da Grande Porto Alegre, em clínicas populares. A gente vivia indo de uma cidade para outra, uma coisa bem frenética, assim, a nossa rotina. O nosso ritmo de trabalho, então, às vezes era atender 20, 30 consultas num dia só, né? Nós dividíamos em turnos diferentes, às vezes a gente atendia num turno pela manhã aqui em Porto Alegre, no turno da tarde em outro lugar, às vezes no turno da noite em outro lugar. Isso tornava a nossa vida um tanto quanto desregulada, né? A gente não conseguia ter tempo para outras coisas, para aproveitar a família, ou ainda para nos cuidarmos, fazermos atividade física, exercermos outros hobbies, né? Afinal, a vida não é só trabalho. E com o tempo a gente começou a perceber que, talvez a gente precisasse de uma mudança, né? De uma virada de chave na nossa vida. Isso sem falar nos sobreavisos que a gente fazia em 2 hospitais de Porto Alegre e era sempre aquela tensão. Naquele dia, nós éramos sobreaviso no mesmo dia, a gente tinha que estar disponível para largar tudo, o que quer que estivesse acontecendo, para ir atender algum caso mais grave, o que aconteceu várias vezes, a gente passar madrugadas operando cirurgias abdominais de urgência e, ao mesmo tempo, cuidar dos nossos pacientes, muitas vezes internados por outras cirurgias de grande porte que a gente também tinha feito. Então, era bem complicado. Quando a gente optou, né, quando a gente escolheu essa vida frenética dessa época, muito era movido por a gente conseguir se sustentar somente com a proctologia. Durante bastante tempo a gente fez plantão, né, plantões clínicos numa emergência de um grande hospital aqui de Porto Alegre, inclusive até nessa hora a gente já era colega, né, então a gente dividia o plantão, mas com o tempo a gente foi percebendo que a gente queria mesmo focar a nossa energia, a nossa atenção, o nosso estudo 100% na proctologia. No início, o jeito de fazer isso era realmente atender em várias cidades diferentes, em vários locais diferentes, para poder ter essa demanda, para poder ter um volume de pacientes que a gente pudesse pegar a mão, que a gente pudesse exercer a proctologia que a gente tinha acabado de aprender na residência, e com certeza isso foi super importante para a gente poder se desenvolver. O nosso N de casos cirúrgicos, orificiais e cirurgias abdominais
é um N bem expressivo, né? Então, esse período da nossa vida foi muito importante. Mas, claro, como vários períodos da vida, a gente reavalia e verifica que alguma mudança precisava ser feita. Apesar de ter sido bem importante nesse início da nossa formação, essa vida frenética e um pouco desregulada começou a nos incomodar, por vários motivos. Porque a gente não conseguia ter um controle sobre a nossa agenda, sobre o nosso tempo, porque a gente não conseguia dar uma atenção diferenciada para os nossos pacientes, tratá-los como eles merecem, com toda atenção e dedicação. E porque, claro, quando a gente abraça muita coisa, a gente não consegue fazer 100% do nosso melhor em tudo. Eu acho que o primeiro passo que a gente deu no sentido de ter uma vida mais regular e podendo exercer com mais qualidade a proctologia foi quando a gente foi para esse consultório multiprofissional. Lá a gente dividia a secretária, dividia o espaço, né? Então a gente não tinha uma escolha de turnos que a gente poderia atender ou até de horários, né? Eu não conseguiria, por exemplo, ir lá à noite porque a secretária era para todos, tinha um contrato, né? Então essa falta de maleabilidade com certeza deu uma limitada do nosso trabalho nessa época. Essa época do consultório multiprofissional foi de muito crescimento, mas foi uma época que a gente focou em atender um grande volume, então, de convênios. Aqui em Porto Alegre existem vários convênios, né? Existem convênios, inclusive, do Estado, convênios via cooperativa, e nessa época a gente decidiu abraçar todos esses convênios para justamente termos um volume efetivo. Foi quando a gente começou a atender apenas a proctologia e parar de fazer os plantões. Eu tinha um emprego na época, um emprego concursado em cirurgia geral no Hospital da Grande Porto Alegre também. Com o tempo, a gente foi aumentando o volume e conseguiu, então, viver só de proctologia. No entanto, ainda não era bem como a gente queria. A gente operava diversas cirurgias por semana, às vezes chegava a 10 cirurgias numa semana, muitos colonos, seguíamos ainda com as cirurgias abdominais e a gente percebia que alguma coisa ainda faltava. O fato da gente trabalhar nesse consultório multiprofissional com uma secretária dividida também, em certo ponto, começou a nos incomodar, porque como o nosso volume aumentava e a secretária era dividida entre vários profissionais, ela não conseguia fazer um agendamento das nossas cirurgias, das nossas colonoscopias, orientar os pacientes, confirmar consulta, mandar orientações, termos, esse tipo de coisa, e éramos tudo nós quem fazíamos. Então isso começou a nos cansar também e a deixar espaço para erro, porque eventualmente a gente esquecia de avisar o paciente do horário certo, de confirmar com o anestesista, de mandar termo. Então algumas pontas começaram a ficar soltas e isso não é legal no nosso trabalho. Eu acho que a grande virada de chave, então, o que mudou efetivamente a nossa carreira foi quando a gente deu um grande passo. Esse grande passo foi a gente escolher sair desse consultório, inaugurar um novo espaço com a nossa cara, do nosso jeito, aí sim, trabalhando somente nós duas, com uma secretária só nossa, né, para que a gente pudesse fazer tudo do jeito que a gente sempre almejou, sempre sonhou. Esse início foi a inauguração da PD, né, a inauguração da nossa clínica aqui, a Proctoduo, e nessa clínica, quando tu entra aqui, tu consegue enxergar em cada canto a nossa cara. O nosso estilo, as nossas cores favoritas, os nossos cheiros favoritos, tudo isso a gente foi montando aos pouquinhos para que a gente pudesse, então, incrementar a nossa atividade profissional e cada vez dando vários passos na direção do que a gente realmente queria. Um consultório efetivo, que tivesse uma demanda boa de pacientes, mas que a gente não precisasse atropelar consultas, não precisasse empilhar consultas e sim atendesse o paciente com bastante atenção e tempo. E o nosso amadurecimento como pessoas e como profissionais acabou se refletindo também aqui na Proctoduo. Ao longo do tempo que a gente está aqui, a gente foi mudando coisas, melhorando coisas, o próprio tratamento da nossa secretária, o treinamento que a gente deu para ela, com certeza hoje é muito diferente daquele atendimento que ela era treinada para fazer lá no início. E isso, aos pouquinhos, as coisas foram se organizando com muito planejamento. A gente sabia exatamente aonde a gente queria chegar, quais eram as nossas metas de curto, médio e longo prazo e fomos trabalhando para que isso fosse acontecendo com calma,
mas sim com um norte, né? Não perdidas onde a gente queria chegar. Há cerca de 2 anos, mais ou menos, nós optamos, então, por excluir as cirurgias abdominais da nossa vida. Os pacientes, mesmo os que chegavam aqui ou que a gente fazia o diagnóstico em colonoscopia, nós optávamos, então, por encaminhar para algum colega que fosse referência para poder fazer essas cirurgias abdominais. E com o tempo, isso passou a ser uma rotina aqui para nós. O nosso grande objetivo é operarmos apenas orificiais e isso nos causou um grande medo no início. O medo do julgamento dos colegas, o medo da gente mesmo se perder nesse meio, o medo de operar orificial não ser suficiente, tanto para nossa satisfação pessoal, quanto em termos financeiros. Então, a partir do momento que a gente decidiu, não, a partir de agora nós queremos fazer apenas orificiais, a gente percebeu que a gente deveria ter algum diferencial, algo a mais para que o paciente chegasse na gente e pudesse ser atendido de uma maneira especial e assim a gente ter essa alegria de proporcionar isso, essa satisfação pessoal. A gente começou a perceber também que, apesar do proctologista tratar doenças abdominais, doenças orificiais, existia uma falta de tratamento especializado somente em orificiais. A gente via que a gente mesmo estava fazendo mais do mesmo, aquelas coisas que a gente tinha aprendido na residência, mas que talvez a gente poderia dar um enfoque maior, um estudo diferenciado, oferecer para o nosso paciente alguma coisa diferente, porque ele buscava isso. Então, essa visão de tentar ser o melhor naquele nicho nos ajudou muito a prosperar, a melhorar os nossos tratamentos, a oferecer coisas diferenciadas e com isso tudo foi melhorando na nossa carreira e a gente pôde fazer exatamente aquele planejamento que a gente tinha feito acontecer. Uma coisa que a gente percebeu é que muitos pacientes chegavam aqui no nosso consultório com uma indicação clara de cirurgia pelo exame físico, mas ele já tinha sido atendido por algum colega que tinha contraindicado a cirurgia, por dizer, a cirurgia dói demais, a cirurgia vai te deixar afastado das tuas atividades durante muito tempo, a cirurgia é muito ruim, precisa de anestesia geral, ou precisa de um bloqueio. Isso tudo fazia os pacientes chegarem cada vez mais com medo da cirurgia orificial aqui no consultório e foi uma outra maneira, foi um outro caminho também que a gente percebeu que a gente precisava de alguma coisa nova, a gente precisava oferecer para o paciente uma alternativa segura, uma alternativa efetiva para o tratamento. A partir do momento que a gente começou a se dedicar a tratamento de cirurgias orificiais, o perfil dos nossos pacientes também mudou. Os pacientes começaram a notar, a saber que a gente tratava isso e foi nivelando o nosso atendimento. Hoje em dia, muito pouco aparece de casos, por exemplo, de câncer, alguma coisa assim para a gente avaliar. O nosso paciente, ele sabe que a gente trata especificamente de questões orificiais e ele nos procura por isso. Nos dias de hoje, já não é suficiente, ou pelo menos não é suficiente a curto prazo, que a gente apenas seja bons médicos, que a gente apenas seja experts, que a gente apenas seja bons efetuadores de cirurgia. A gente precisa que os pacientes saibam disso, né? Claro que, considerando a longo prazo, ao longo dos anos, a indicação, o boca a boca, é fundamental, é talvez a forma mais segura de se aumentar o teu volume de consultório. Mas hoje em dia a gente tem uma grande ferramenta que é o marketing médico. O marketing médico, durante muito tempo, a gente teve um certo receio de introduzir ele na nossa atividade profissional, justamente por preconceito, por desconhecimento, por desinformação. E então a gente decidiu estudar, aprofundar sobre marketing médico. Isso foi providencial para a ascensão da nossa carreira. Aprender como se comunicar com o paciente, qual é a melhor forma de trazer o conteúdo, qual é a melhor forma de explicar as coisas que a gente faz aqui no consultório, foi fundamental para que o paciente certo chegasse aqui no consultório. No nosso caso, claro, o paciente certo é aquele paciente que deseja uma cirurgia orificial com segurança, com individualidade, com atenção, e era esse paciente que a gente buscava e através das ferramentas de marketing médico, das redes sociais, a gente pôde se apresentar a esse paciente e esse paciente nos buscar diretamente aqui no consultório. O segundo pilar dessa nossa virada foi aprender sobre técnicas minimamente invasivas nos tratamentos de doenças orificiais.
Isso não foi muito fácil, porque a gente tem bastante literatura disponível, mas faltam algumas questões técnicas de como utilizar, de como buscar esse fornecedor para estar nos dando esse equipamento, como é que a gente vai fazer, como é que vai ser o pré, o pós-operatório. Então isso foi tema de muito estudo, muita discussão entre nós, até finalmente começarmos então a nos dedicar a fazer laser, né, que é o nosso, talvez, carro-chefe do consultório hoje em dia. Aprender sobre laser, como a Belisa falou, foi um longo caminho, né? Nós tivemos que encontrar maneiras diferentes de aprender sobre ele. Não existia até então um curso específico de laser na proctologia, não existia um manual, não existia um livro-texto sobre isso, e aos pouquinhos, passo a passo, a gente foi buscando. Lemos artigos científicos, discutimos o uso do laser com os colegas, especialistas de outras áreas, dermatologistas, cirurgiões plásticos, ginecologistas. Fizemos workshops com diversos fornecedores do laser para a gente entender o real funcionamento e as aplicações desse laser dentro da proctologia. Foi um longo caminho, mas o que a gente pode dizer é que valeu muito a pena até o momento. O uso do laser no nosso dia a dia é uma ferramenta muito valiosa, porque vai proporcionar para o paciente muito mais bem-estar, uma cirurgia muito menos invasiva, com uma recuperação muito mais rápida e com uma maior percepção de valor por parte do paciente também. Os pacientes hoje em dia têm informação, têm muita coisa disponível e eles buscam essa técnica menos invasiva. Como então não existia um manual, não existia um curso de formação específico, nós precisamos aprender bem aprofundado esse tema para poder exercer com segurança para os nossos pacientes. Descobrimos então os diversos tipos de laser, as diferentes marcas, os diferentes fornecedores, e com isso a gente pode começar a aplicar no nosso dia a dia o uso do laser. Além de aplicar no nosso dia a dia, nós conseguimos também debater sobre o uso do laser nas redes sociais. Então, o paciente, o nosso paciente índice, né, aquele paciente que a gente procura, ele consegue saber através das redes sociais que nós executamos, que nós gostamos, que nós indicamos esse procedimento e também que é um procedimento seguro e eficaz. E hoje em dia, grande parte dos nossos pacientes já chega no consultório em função do laser, sabendo o que a gente oferece e buscando por aquilo. Já não é mais uma coisa que a gente precisa oferecer uma super novidade para os nossos pacientes, porque eles já estão acostumados a nos verem falando nas redes sociais e também muitos colegas acabam indicando o nosso consultório como referência para tratamento de algumas patologias. Por exemplo, volta e meia a gente recebe algum paciente com cisto pilonidal que vem encaminhado por um dermato, por um cirurgião geral que tratou ele no plantão e vem encaminhado para fazer o tratamento definitivo com laser conosco. A pandemia foi um fator muito importante no advento do laser aqui no consultório. Os procedimentos por laser podem ser feitos com anestesia local ou com sedação, anestesia geral, bloqueio raquidiano, conforme for o procedimento, às vezes o desejo do paciente ou até a rotina do cirurgião. Mas poder aplicar o laser no consultório com anestesia local foi um grande diferencial para a gente nesse período de pandemia. Muitos pacientes não queriam ir até o hospital com a gente, né, com uma super justificativa, muito plausível de se proteger, de não se expor ao ambiente hospitalar. Então a gente conseguiu trazer esse laser para o consultório e aplicar ele aqui de forma muito confortável para o paciente. Acredito hoje que o nosso carro-chefe aqui do consultório seja o tratamento de plicomas por laser de CO2 fracionado e todo esse tratamento a gente faz aqui no consultório, desde plicomas pequenos até plicomas bem volumosos. E o tratamento de plicomas também foi uma peça-chave no nosso desenvolver da nossa carreira, digamos assim, porque todos nós, a maioria dos coloproctologistas, foi treinado a não operar plicomas, né? Por medo da complicação, por medo que o resultado ficasse pior do que o que era.
E nós também aprendemos assim. Mas o nosso paciente, ele demandava isso. Ele se incomodava com aquele excesso de pele, ele achava chato para limpar, irritava na roupa íntima, achava esteticamente feio, não queria ficar com aquilo. E a gente foi, então, aos poucos buscando também uma nova tecnologia para oferecer para esse paciente um tratamento que fosse mais tranquilo, que ele não precisasse ir até o hospital para fazer e que tivesse um bom resultado. E isso tudo a gente conseguiu com o laser de CO2. Hoje em dia, a gente opera muito mais plicoma do que antes da gente ter essa técnica para oferecer, porque a maioria dos pacientes está interessado sim num bom resultado estético, numa baixa taxa de recidiva e também não quer ir para um hospital maior para fazer uma cirurgia mais íntima, digamos assim. O fato da gente poder fazer no nosso consultório, com toda a privacidade que esse paciente merece, é um grande diferencial. Outra coisa que as redes sociais possibilitaram para a gente também foi que os colegas pudessem conhecer ou saber que a gente aplica o laser. Faz mais ou menos cerca de 1 ano que inúmeros colegas começaram a nos procurar via Instagram para saber mais sobre laser. Que curso a gente tinha feito, como a gente tinha aprendido, às vezes pedindo uma dica, às vezes pedindo até para a gente ensinar como é que é a técnica, enfim, como é que a gente atuava com o laser. E a gente foi percebendo que essa demanda existia, né? Então, muitos colegas, assim como nós, queriam oferecer para o seu paciente uma técnica inovadora, uma técnica com bons resultados e, claro, minimamente invasiva, que é realmente o que a maioria dos pacientes está procurando. E foi assim que esse curso surgiu. A partir da demanda dos colegas querendo saber mais, saber fazer, saber onde nós aprendemos e pedindo dicas e para a gente ensinar, a gente resolveu então fazer um curso como a gente adoraria ter tido quando a gente iniciou então nessa vida do laser. Teria facilitado muito a nossa trajetória. Esse curso a gente desenvolveu pensando em atingir, em comportar o máximo de colegas, né? A gente sabe que às vezes existe uma limitação de tempo, às vezes existe uma limitação física para o colega conseguir nos acessar. Então a gente pensou na melhor forma de poder oferecer para a maior quantidade de colegas que estariam interessados. Por isso, a gente pensou num curso online. Com a própria pandemia, a gente percebeu que muita coisa que a gente considerava ser factível apenas no presencial, no online se cabe muito bem. E o curso foi uma dessas coisas, né? Então, a gente pensou numa maneira de poder passar técnica e poder passar também conteúdos, poder passar a parte teórica e a parte prática, para que os colegas pudessem ter uma vasta visão das possibilidades do laser e então poder aplicar no seu dia a dia. Dividimos esse curso falando dos principais procedimentos com laser na proctologia que nós realizamos e com vídeos de procedimentos também, para não ficar só na parte teórica. Então, nesse curso a gente fala sobre tratamento de cisto pilonidal, tratamento de doença hemorroidária, tratamento de fissura anal e fístula anal e, claro, a parte talvez mais inovadora, que é o tratamento de plicomas com laser de CO2. Eu acredito que o tratamento de plicomas e o tratamento de cisto pilonidal, e é bom ressaltar que os tipos de laser para essas duas entidades são diferentes. O laser de CO2 fracionado usamos para plicoma e o laser de diodo é o que a gente usa para cisto pilonidal. Essas duas patologias eu acredito serem as grandes o que diferencia especialmente o laser da técnica convencional. Para plicoma, o resultado estético, a possibilidade de recidiva é infinitamente menor. E para cisto pilonidal, a taxa de cicatrização é acima de 95% em algumas séries. Isso, muitas vezes, a gente conseguindo fazer ainda com anestesia local, mesmo o cisto pilonidal. Claro que a gente avalia sempre o paciente em consultório, mesmo quando o paciente marca a consulta já pensando em fazer laser, a gente sempre com muita atenção e com muito tempo disponível, a gente faz o exame proctológico completo para poder ter a indicação precisa se realmente cabe o laser ou se não cabe. Claro que o laser não serve para todos os casos, né? Mas sim, muitos casos podem ser resolvidos mais facilmente com o laser. É interessante da gente poder discutir isso, né? Poder apresentar para vocês tanto o que traz a literatura científica quanto o que trouxe a nossa experiência.
Além disso, no curso, a gente também colocou alguns extras que a gente acredita fizeram toda a diferença nessa trajetória. A gente fala um pouco sobre marketing médico, sobre gerenciamento do nosso consultório e como é que a gente faz o nosso dia especial do laser, o nosso Laser Duo Day, que já ficou conhecido pelos pacientes, né, como o dia em que a gente faz os procedimentos com CO2 aqui no consultório, e tem todo um toque especial de encantamento mesmo do paciente se sentir especial e bem cuidado naquela data. Uma das questões que alguns colegas já nos trouxeram e nos perguntaram é: mas como é que vocês conseguem convencer o paciente a pagar pelo laser, a pagar por um tratamento mais dispendioso? Na verdade, a gente não convence ninguém. O que a gente faz aqui no consultório é cobrar um preço justo e falar sobre precificação. A gente achou fundamental, colocamos uma aula especialmente sobre isso no curso e a gente demonstra para o paciente a percepção de valor, explicando sobre o procedimento, explicando as vantagens, as desvantagens, como é feito, como não é feito, as possibilidades de dar errado, de dar certo, comparado sempre com a cirurgia convencional. A gente consegue decidir junto com o paciente pela confecção ou não do laser. E acreditem, a grande maioria dos pacientes acaba escolhendo sim pelo laser. A gente também traz no curso algumas dicas de pré e de pós-operatório, as nossas dicas de ouro, alguns detalhes que a gente aprendeu ao longo dessa trajetória fazendo os procedimentos que realmente fazem a diferença. Como, por exemplo, o uso de alguns cuidados, de algum sabonetinho, de alguma coisa que a gente faz personalizada no pós-operatório e que a gente divide tudo com vocês. A ideia desse curso não é esconder nada, é falar tudo como a gente realmente faz para que vocês saiam fazendo, exercendo e tendo bons resultados como a gente tem aqui. Nós já tivemos a primeira turma do curso de laser na proctologia. Essa primeira turma foi iniciada no mês de maio. E vários dos colegas que realizaram o curso já conseguiram colocar em prática, tiveram seus primeiros casos de plicoma, de cisto pilonidal, de fístula, e é muito legal que os colegas nos trazem, através das redes sociais, os nossos contatos, a experiência deles. Olha, foi muito legal, eu consegui me sentir segura, eu consegui efetuar a técnica aprendida no curso. Isso nos trouxe ainda mais vontade e entusiasmo para lançar agora essa segunda turma e, claro, convidar vocês para participar dela com a gente. É muito importante para a gente que mais pessoas saibam fazer o laser, aplicar e tratar, porque os pacientes muitas vezes nos perguntam de outros estados, de outras cidades, quem é que a gente indica. A gente recebe todo mês aqui pacientes de diferentes estados, diferentes cidades que podem pegar um avião, vir até aqui fazer um tratamento com a gente, mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então eles sempre nos pediam indicação e agora a gente tem esses colegas que fizeram o curso para indicar e a ideia é que a gente tenha mais colegas ainda espalhados pelo Brasil para poder estar indicando para os pacientes que nos perguntam. Outra parte muito legal do curso também foi a aula ao vivo que nós tivemos. Nessa aula a gente conseguiu debater entre os alunos do curso várias técnicas, vários casos novos que a gente apresentou, além dos que a gente tinha mostrado nas aulas práticas. Conseguimos trocar uma ideia de dia a dia, de consultório, de o que foi bom, de o que não foi tão bom assim. Então foi uma aula ao vivo de cerca de 2 horas que a gente teve uma troca espetacular com os colegas e, claro, cada vez mais esmiuçar a técnica para que vocês possam pôr em prática de maneira bem efetiva. Para que a gente pudesse oferecer a máxima qualidade e uma melhor atenção para os alunos do curso, nós decidimos limitar o número de participantes e também ter um tempo de inscrição reduzido. Então, fiquem ligados na data da abertura das inscrições, porque no último curso que nós tivemos, alguns colegas ficaram de fora porque perderam essa data. Para a gente poder oferecer para vocês atenção, a gente faz questão de responder cada dúvida que aparece na plataforma, cada dúvida que vocês nos trazem, e para isso a gente tem que ter uma turma reduzida. Então, fiquem ligados na abertura das inscrições. A gente aguarda vocês e o laser também. Até!